muito bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje nós temos a honra de receber o Dr. Geraldo Spagno, presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, que no 39º Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, em comemoração aos 50 anos do IBDA, receberá, junto com a doutora Cristiana Fortini, todos os administrativistas do país. É um imenso prazer recebê-lo, doutor Geraldo. Para mim é prazer e honra, tudo junto e mais um pouco, estar com você nesse projeto. Primeiro ponto que nós gostaríamos de explorar, uma curiosidade de natureza jurídica ou não. Sei da sua presença em diversas edições do Congresso Brasileiro, já nos encontramos em mais de uma edição do Congresso Brasileiro. Eu gostaria que você partilhasse com a gente o significado desse encontro, como que o IBDA repercute na carreira de alguém que tem tanto destaque no direito administrativo, como é o seu caso. Pois bem, eu já passei de 40 anos de formado e eu perdi a conta de quantas vezes fui em congressos do IBDA e do nosso INDA, querido. Inclusive, na inauguração do INDA, quando ele foi criado, eu estava no congresso do BDMG, só não sabia que tinha uma reunião depois de criação, mas eu estava no seminário. Então, assim, eu sou rato dessas escolas, né? Assim, estou ali sempre. Eu tenho certeza que o Instituto e Congresso tem tudo a ver uma palavra com outra, né? Os congressos eu costumo pensar como uma horta coletiva, sabe? Onde alguns semeiam e muitos, toda a coletividade recebe, né, essa alavancada, não apenas para quem são os estudiosos da ciência do direito, mas a coletividade. No caso do direito administrativo, existem repercussões que são tratadas inicialmente em congressos, em debates, em palestras, em tudo que vai acontecer. Então, assim, eu, claro que sou suspeito para falar, porque cada vez que fui em um congresso desses, às vezes por 4 ou 5 frases que eu escutei, a minha carreira foi alavancada, eu produzi pareceres, né, participei de processos e demandas muito pesadas com o sucesso que eu aprendi ali. Então, ninguém pode perder. Essa é uma experiência que realmente a gente precisa dividir. Um outro aspecto da nossa experiência acumulada que eu acho muito relevante tem relação com a produção jurídica. E em seu livro, Comentários à Lei de Mobilidade Urbana, me recordo que o senhor trata dos princípios da sustentabilidade e da essencialidade para o transporte público. Considerando a realidade em que vivemos, como que vem sendo tratado o requisito da essencialidade em relação às políticas urbanas das grandes cidades? Aliás, ele vem sendo executado, ele vem sendo negligenciado. Como que nós estamos contemporaneamente lidando com essa que é uma demanda clara? Vamos lá. Eu agradeço demais a pergunta, porque ela é ótima. É muito difícil você, num país onde todo mundo opina sobre futebol, trânsito e transporte, como se fosse técnico, você falar sobre isso. Eu, numa mesa de almoço domingueiro de família, eu sou criticado quando eu falo bem das ciclovias, por exemplo. Né? Todos que estão na mesa já viram lá na França, lá em Portugal, lá na Espanha, mas não quer aqui. Né? Gosta, acha lindo, né, um sujeito andar num patinete elétrico, numa ciclofaixa, mas lá. Então, assim, a gente tem que ver que, obviamente, quando alguém fala com você que não anda de ônibus aqui, mas anda lá, de metrô, a gente percebe que o problema está exatamente nas políticas públicas de enfrentamento desses problemas. E a essencialidade, ela não é uma tradução minha, não é uma escolha minha, ela é do legislador constituinte. Sem dúvida. Por exemplo, a Constituição fala que a saúde é relevante, fala que a educação é indutora da cidadania, mas o único serviço público que tem adjetivado o traço da essencialidade na Constituição é o transporte coletivo urbano. O único. E por que é único? Porque uma greve na polícia, na educação, na saúde,
ela gera ali um probleminha e tal, que demora algum tempo para contornar, 15% da categoria para, o serviço fica um pouquinho complicado, mas se você tem uma greve no transporte coletivo, aí não funciona. A polícia, o colégio, a escola pública, porque todo mundo que é do front, as enfermeiras, as professoras, né, o policial, todo mundo precisa do transporte coletivo para chegar. Embora o aluno possa morar perto, ir de bicicleta, papai leva, quem trabalha precisa do transporte coletivo. Então, quando a gente fala da essencialidade que o legislador constituinte elegeu, muitas pessoas pensam que é essencial para o usuário. Não, é essencial para a vida citadina como um todo. O desenvolvimento urbano, ele empobrece, ele fica manco, incapaz de se resolver, a riqueza da cidade se perde e você não tem, né, aquela sustentabilidade. Falando um pouco de sustentabilidade, já que você mencionou também, além da essencialidade, tem um estudo da professora holandesa Saskia Sassen, que durou a segunda metade da década de 90, sobre as Global Cities. E ela concluiu que o que faz uma cidade se tornar uma cidade global são dois aspectos. Bom, uma cidade global é aquela que o dinheiro do mundo passa por ela em algum momento. No meu caso, de Nova York, de Tóquio, de Singapura, que é uma cidade, estado insular, né? Quer dizer, que também tem esse impacto, é que ela chegou à conclusão no estudo, no final, que são duas coisas. Uma comunicação de massa eficaz e célere. Nós estávamos aqui pensando no 3G, eles já estavam implantando o 5G. Né? Então, tudo funciona, e funciona bem, funciona rápido, e tem esse resultado, essa consequência boa. E um transporte também de massa, eficaz, célere e seguro. Então, um trabalhador que mora a 120 quilômetros de Tóquio chega no trabalho em meia hora e sabe que se o filho dele, que mora na escola perto de casa, passar mal, ele chega lá também em meia hora. Isso gera uma diferença de estresse na produção que é absurda. Então, é isso que é essencialidade e isso que é sustentabilidade, que eu fico doido para convencer prefeitos nesse país da importância de um transporte coletivo de qualidade. Eu falo que tem duas políticas públicas que no Brasil as pessoas não percebem a amplitude. Uma delas é o transporte coletivo, aliada a outra política que é de trânsito. Se você tem um transporte coletivo urbano aliado a um trânsito que funciona, você consegue fazer as cidades, que é onde boa parte da população, eu diria a maioria, habita, funcionar. Daí a importância de uma lei como a Lei de Mobilidade Urbana. Você ainda acha que a gente precisa regulamentar melhor essa lei para que a mobilidade um dia venha a ser um direito fundamental social concreto, concretizado, objetivado para os cidadãos? Bom, aí é o seguinte. A regulamentação principal ela tem que fluir nos municípios. Nós temos só 5.768, então está fácil, né? Dos quais eu diria que pelo menos uns 200, né, precisam muito mais do que os outros menores, que o impacto não é tão relevante. Nós aqui temos muitos municípios de mais de 100 mil habitantes, eu diria na faixa aí dos 150, 160 mil habitantes, que já poderiam estar bem melhor. Se eu pudesse escolher, vamos dizer assim, qual que é o desafio jurídico das cidades brasileiras no campo da mobilidade? Nos próximos 10 anos, você pensa em 10 anos. Isso. Qual que é o principal desafio? Eu dividirei isso em 3 grupos. Tá? O grupo do feijão com arroz, que é preciso para todos eles, com mais de 100 mil habitantes, que já é necessário, e que nos próximos 10 anos será o grande desafio, a grande resposta esperada pela sociedade, que é a integração. Né? Você tem aí a situação dos ônibus, dos micro-ônibus, dos táxis, algumas têm mototáxi, todas agora já têm os aplicativos,
Então, assim, como é que você integra tudo isso num custo em que seja um bom negócio para quem opera, mas principalmente um atendimento de eficiência de primeiro mundo para quem espera, né? Esse é o primeiro desafio, arroz com feijão, para esses municípios que são mais carentes. Obviamente que também é o desafio das grandes metrópoles, né? Mas esse é o primeiro grande desafio. O segundo, que aí eu já diria que é um cardápio mais elaborado que o feijão com arroz, é a integração interfederativa. Quer dizer, você ter um absurdo. Nós estamos agora, posso falar que estou em Nova Lima. Eu moro a 2 quilômetros daqui em Belo Horizonte, certo? Se você quiser pegar um ônibus de lá para cá, você tem que pegar um intermunicipal. Tudo bem. Mas se você tiver a 3 quilômetros para baixo e quiser ir a 2 quilômetros para cima do shopping, você não pode, porque não existe. Você vai ter que descer do ônibus em Belo Horizonte e subir num ônibus para Nova Lima. Então, assim, isso é a realidade de muitas regiões metropolitanas, e não só, mas existem municípios limítrofes que não são de região metropolitana, mas que vivem essa realidade. Pessoas que fazem casa-trabalho nesse trânsito, né? nessa transição de cidade. Então, isso é uma guerra. Isso não é bem resolvido. A questão da região metropolitana, por exemplo, que está desde 88 colocada no texto constitucional, não se regulamentou isso de uma maneira satisfatória para o atendimento. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro, isso aí eu já diria que partiria para o caviar, né? Saindo do feijão com arroz, vamos lá para o caviar, que é uma coisa que já existe há muito tempo, né, mundo afora, que é a ideia dos pedágios urbanos e dos estacionamentos dissuasórios. Isso é o grande desafio. Precisa de gente corajosa. Não existe mais liderança no mundo, mas no Brasil menos ainda. E corajosa, puxa vida, é difícil, porque é uma medida impopular, um pedágio urbano, né? Muita gente nem sabe o que é. Uma vez eu fui num debate, disseram que iam sentar só especialistas. Aí veio um jornalista que dizia-se especialista em mobilidade, e, no entanto, ele era um turismólogo. E ele falou uma série de asneiras. Uma delas era essa do pedágio urbano, achando que era igual coisa de estrada. E não é. Né? Isso é você evitar realmente no hipercentro e às vezes no centro expandido um uso de veículos particulares com apenas uma pessoa lá dentro e tal. Você, então, pagar caro, como acontece. Por exemplo, em Londres, uma pessoa para entrar no hipercentro de carro pode, é livre, desde que pague 13 libras, né, que é caro. Então, vale a pena pensar nisso mais para frente. E o estacionamento dissuasório, que também é mais usado nos Estados Unidos até do que na Europa, as pessoas também não sabem o que é isso. Uma vez eu vi um prefeito falar comigo, vou colocar aqui em Belo Horizonte, agora já falei até de onde era, estacionamento debaixo das ruas do centro. Eu falei, se o senhor não está resolvendo o problema, esse não é dissuasório. O dissuasório é o que para a 7, 8 quilômetros do centro, a pessoa para lá e pega um transporte, né, para dentro. Se o senhor trouxer o carro para o centro, ainda que para estacionar ali embaixo, o senhor já criou o problema e não resolve. As pessoas não conhecem essas coisas no Brasil. E isso é perfumaria para nós. Então, assim, é um terceiro estágio que eu acho que seria, para os próximos 10 anos, as grandes capitais têm que pensar. Você mencionou pontos que são fundamentais. Estacionamento dissuasório, pedágio urbano, integração interfederativa. A meu ver, tudo isso está dentro de um conjunto de desafios regulatórios. Com as transformações tecnológicas, você mencionou os aplicativos, nós temos as bicicletas compartilhadas. Como que a gente vislumbra objetivamente que desafios são esses regulatórios e como que a gente enfrenta isso? Bom, nós estamos numa época de um direito administrativo de consensualismo. Então, nós precisamos que todos os atores sentem dispostos a negociar de verdade. Negociar significa eu cedo e você cede. Né? Por exemplo, eu estive nessa guerra dos aplicativos. Tá? Eu estive do lado do poder público.
né? Aqui na nossa capital eu tive não sei quantas, 7 mil, 8 mil ações. E nunca movida pelo aplicativo, e sim pelo motorista. Eles não tinham... Um belo dia eles entraram na briga e isso foi ser decidido no STF. Eles comemoram até hoje que acham que ganharam. Existe um tema, né, de repercussão geral que tem duas teses. E eles só divulgaram na mídia que a primeira, que não era objeto de guerra. A primeira tese dizia que o transporte de passageiros é um assunto de interesse público e que não pode ser proibido alguém atuar, porque é a questão da livre concorrência, da liberdade de atuação. Então, resumindo lá, era mais ou menos isso. E eles falam, tá vendo? Nós podemos. Só que a tese número 2 da repercussão geral é dizer que no exercício de sua competência o município deve, obedecidos os parâmetros federais, legislar. Então, assim, eles não querem o controle. Eles não querem ser controlados, eles querem ser uma liberdade absoluta. E isso, do ponto de vista da responsabilidade do gestor público, é impossível. Todos, né, o táxi, o mototáxi, o aplicativo, o ônibus, todos precisam de um freio, senão laissez-faire, laissez-passer. Né? Então, essa é uma questão que a gente acha que pode dar problema. Sim. Eu acho curioso, porque a gente percebe por trás alguma semelhança entre searas diferentes do direito administrativo. Essa ideia que você trouxe, de uma forma tão clara que o reconhecimento da liberdade econômica não equivale à decadência do dever de regular o setor, Sim. São coisas absolutamente distintas, é algo que hoje a gente vive em outras searas, como, por exemplo, a seara pertinente às redes sociais. Sim. Então, o direito de empresas de manter redes sociais no espaço virtual de um determinado país não é igual a você não tem que realizar nenhum controle, você não tem nenhuma responsabilidade, uma discussão que aconteceu no Supremo. A gente, como estudioso do direito administrativo, começa a perceber que a gente enfrenta mais do mesmo. Pensando hoje e olhando um pouquinho para frente, não precisa ser num horizonte muito longo, como presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, quais são as pautas que você entende como prioritárias? Ou seja, se a gente quer fortalecer o direito administrativo, a gente precisa discutir, amadurecer quais aspectos do direito administrativo? Olha, sem dúvida, alguns aspectos até que a gente já conversou aqui, eu dei o exemplo do aplicativo apenas para ver que as pessoas comemoram coisas diferentes. Estranhos. E às vezes todos dois estão errados, ou todos os atores estão errados. Então, uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte: a inovação é uma coisa que tem que ser olhada pelo seu lado útil. Uhum. E ela tem que significativamente contribuir para o direito administrativo. A regulação é absurdamente necessária para todas as atividades e serviços disponibilizados. Todos. Eu posso discordar. É possível que eu discorde de você, que aparentemente está aqui do meu lado. Né? Eu acho, por exemplo, que agora uma coisa que aconteceu, parece que houve clareza e unanimidade, foi essa necessidade de regular a adultização. Então, isso já era uma coisa que eu acho que era fácil concordar, porque tanto que agora parece que aconteceu. Né? E, além da inovação e da regulação, uma coisa que é muito boa e que a LINDB, que nós temos orgulho de ter sido um projeto de lei de um mineiro, né? A LINDB trouxe essa ideia da importância da consensualidade, uhum, a importância do consequencialismo, né? Qual que é o efeito prático que nós pretendemos? Né? Porque esse é o desafio. Quando eu sento com um prefeito, quando ele me pergunta, olha, eu estou conversando com um cara que sabe alguma coisa de mobilidade, o que você me pede? Eu falo assim, olha, eu te peço que pense na possibilidade de algo que se consiga resolver com consensualidade. Isso envolve, no transporte, 3 atores, e um principal deles não é nem o poder concedente,
nem o concessionário. O ator principal é o usuário. Uau, velho! Então, cada um tem que entender o seu papel na hora do consenso, né? E resolver isso com uma ideia de qual é o efeito prático, objetivo que se deve querer, não que eu quero, mas que se deve querer. Se o direito administrativo caminhar nisso, inovação, regulação, consensualismo e consequencialismo, eu acho que nós já estamos bem caminhados e, como volto a dizer, com minhas homenagens, um projeto de lei de um mineiro, né? Eu não tenho nenhuma dúvida que a LINDB, que foi no Senado levada a termo e votação pelo ministro Anastasia, tal como nós, também discípulo do mestre Paulo Neves Carvalho, sim, não é verdade? É algo que é cotidiano na atividade da assessoria jurídica pública, que é uma tarefa que você exerce e que eu também tenho a alegria de exercer. Nessa tarefa, ao lidar com leis como a LINDB, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, que vige exclusiva desde janeiro de 2024, a gente tem uma dificuldade muito grande de transformação cultural. E, para vencer isso, um dos instrumentos é a capacitação. Como que a gente lida com o desafio da capacitação? Estando no lugar da assessoria jurídica pública e precisando mudar a nossa própria cultura jurídica e mudar uma cultura administrativa e de controle naquela área. Olha, uma coisa que eu vivo já desde sempre, porque logo que eu formei, um ano e pouco depois, eu fui ser gerente jurídico de uma grande construtora. Oh. Era uma das 10 maiores construtoras pesadas do país. E eu aprendi muito licitação graças a ela, porque ela denunciou um cartel na época. E aí, em cada licitação, tinha 20 concorrentes, 19 recursos contra mim. Eu decorei o 2.300, que na época tinha, acho que 90 artigos, mais ou menos, 90 artigos, né? Depois veio a 866 de 126 artigos. Eu decorei os 90 artigos em 6 meses. Eu falava ao 2.300 como a Carmen Lúcia fala a Constituição, assim, blá, 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 né, com vírgulas e pontos e vírgulas todos e acentos. Então, assim, o que havia de problema naquela época continua existindo. Eu acho que a nova lei, que é muito boa, nos deve ainda isso. Eu tenho minhas ideias. Mas, veja bem, eu, em 87... foi a minha primeira tentativa de entrar no mestrado da Federal. E você tinha que apresentar, entre os requisitos, um projeto de dissertação. E o projeto que eu apresentei, naquela época, era para inversão de fases. Olha que interessante. Que depois veio ser adotado no Banco Mundial, no Sistema S, no Sistema Telebrás, da Anatel e tal, Petrobras e tal, e veio acontecer. Como eu não fui aprovado, aquilo deixou de passear nos meus sonhos. E eu só fui aprovado da terceira tratativa. Aí eu já tinha mudado meu projeto e não avancei com isso, até que veio até lei e tal, trazendo tudo. Agora, o grande problema que havia na época, o sonho que eu tinha, era de terminar com um ringue que acontecia na fase de habilitação, que era inicial sempre. Nós mudamos a coisa... e o ringue continua nas habilitações. Quer dizer, o mudar de posição afetou pouco naquele meu sonho. Então, uma das coisas que eu percebo, vamos dizer assim, se eu pudesse compartilhar um erro clássico que gestores públicos ainda cometem nas licitações e que deve considerar nos cursos de capacitação, é não apenas os agentes condutores das licitações, comissões e pregoeiros, entenderem isso, mas quem contrata e quer um resultado útil, prático e rápido, é entender que existem muitas filigranas nos editais ainda que exigem habilitações que são desnecessárias. Se você pegar a base, que é o 3721 da Constituição, lá tem uma palavra que ela é o dicionário todo da licitação resumido. Diz lá, indispensáveis. Será que isso é indispensável ou não? Vou lhe dar um exemplo que me ocorreu essa semana. Eu contra-razoei um recurso de uma empresa que teve a coragem
de questionar a falta do termo de abertura e encerramento de um balanço patrimonial. Jesus amado. E sabe qual foi o argumento dela? Que é o que é mais temível, que você vai assustar mais. É que estava numa observação de rodapé de página do edital. Portanto, ele falou, é vinculação ao instrumento convocatório. Então. Eu ganhei a contrarrazão. Ainda bem. Porque, veja bem, é dizer, você que gosta muito de ler, eu mencionei isso na contrarrazão. Falei, olha, o que é mais importante para quem lê um livro? A capa e a contracapa ou o miolo? O que você precisa? O que é indispensável em conteúdo para o conhecimento que você busca ou a entrega que você busca numa licitação? Será que a capa e a contracapa de um balanço é relevante, é indispensável? Então, eu estou dando só um exemplo, mas existem várias coisas que viram esse ringue ainda hoje, mesmo depois de inverter. Eu acho engraçado porque situações como essa me lembram aquela frase do Marçal. O máximo que você pode exigir é aquilo sem o que a administração pública não funciona. Então, num caso como esse, você tem que pensar, para que serve essa exigência? Para que serve exigir a capa e contracapa? Em última instância, para evitar fraude. Tem algum indício de fraude em balanço que não tem capa e contracapa? Nenhum. Qual é a razoabilidade e a proporcionalidade dessa exigência? Nesse ponto, a 1433 evoluiu, eu não lembro se é o 64, tem um dispositivo lá, um artigo que diz que pode ser complementado. Né? Sim, alguma sim. Coisa, já tendo sido apresentado originariamente, é possível. Sim. Aliás, então, a evolução tem sido no sentido de apresentar outros documentos, fora do que a lei estabelece de forma clara. Exatamente, quer dizer, se complementa o balanço que eu apresentei, né, essas duas páginas, que aceite. E foi o que aconteceu, que as contrarrazões foram parcialmente, quer dizer, nesse aspecto providas. A gente percebe que essas ocorrências da vida profissional, elas muitas vezes inspiram os rumos acadêmicos. E, por vezes, ideias, como a que você teve de inversão de fases, que é uma ideia eminentemente acadêmica, pode produzir inúmeros resultados na realidade administrativa. Está lá registrado na FMG, em 87 eu propondo isso. E é curioso que quando você de fato trata de modelos, por exemplo, de concessão, de permissão em relação a transportes, você tem um olhar que é muito inovador, peculiar, de alguém que pensa mesmo essa realidade. Você pensa em algum modelo diferencial para municípios brasileiros que sejam de médio porte? Aí eu vou te falar uma coisa, existe uma série de ideias e de modelos em vários momentos. Você está falando só da licitação ou de toda a política pública? Em geral, concessão, permissão da política pública de... Olha, eu transporte. Acho que existe já uma contribuição valorosa da jurisprudência, principalmente nas concessões, né, que pode dar nortes, embora que ainda tem algumas coisas a rever. Por exemplo, vamos dizer que tem direito a equilíbrio econômico-financeiro uma permissão? A jurisprudência é meio desconfortável nisso, porque diz que a permissão é precária. Eu falei, caramba, mas reequilíbrio está na Constituição. Tem gente que ainda fala isso. Eu consultei hoje uma jurisprudência sobre isso. Então, assim, nós temos que continuar com os nossos congressos para continuar debatendo e contribuindo muito para a jurisprudência evoluir, porque a doutrina está muito bem à frente. Eu diria que dentro da nossa doutrina existe, por exemplo, desde Odete Medawar, falando em direito administrativo moderno, até Maria Tereza Fonseca Dias falando em direito pós-moderno. Nós temos várias contribuições úteis e vou dar só 2 para não ir muito à frente. O Valgas lançou o seu direito administrativo do medo. Isso é fantástico. Isso foi um rebuliço no apagão das canetas, aquela coisa toda, de ter mais enfrentamentos quanto à responsabilidade de se punir pelo punir. Né? Tem que punir
Se não foi um erro grosseiro, a lei avançou nisso. Não é o caso de punir mais. Isso foi um avanço conquistado por esse rebuliço de Rodrigo Vargas. Quando li o livro dele, vou te confessar uma coisa, eu terminei de ler o livro do Vargas, eu comecei a ler o livro do Vargas, porque ia dar uma palestra sobre responsabilidade, eu falei, o Vargas lançou esse livro aqui, vou ler esse livro, gosto muito dele, falei, vou ler esse livro. Aí eu comecei a ler, aí eu sentei, aí eu desmarquei a reunião, aí eu fui pro sofá, e aí eu virei à noite lendo o livro. Porque o livro, ele é claro, redação boa, inovador, e aí eu liguei para ele e falei, eu preciso contar uma coisa, meu amigo, é a primeira tese que eu leio no século XXI. Porque realmente isso, desse modo, eu não tinha visto antes. Eu divirjo de 80% dela, como advogada pública raiz que sou. Mas eu acho que todo mundo precisa ler essa tese, porque você foi genial. E ele com a elegância de sempre, né? Deixa eu dar mais um exemplo. Manda só um ver. último. O nosso querido baiano Paulo Modesto, com o seu direito administrativo da experimentação. O que é aquilo? Eu ganhei de presente aquele livro, conversei com ele, falei, o que está falando aqui e tal. Ele deu um resumo ali que na hora eu não dei muita. Não sei se foi em João Pessoa ou se foi em Maceió. Acho que foi João Pessoa em que ele trouxe isso. Caramba, olha que coisa nova. Olha que avanço. Se você me perguntar qual é a ciência do direito que mais avançou, eu vou dizer, foi o direito administrativo. Nessas experimentações de todos eles, eu acho que houve, vamos dizer, um chacoalhar da epigenia do direito administrativo. Sem abrir mão do DNA, do clássico direito administrativo, eles estão mostrando, olha, existe uma ambiência social, uma questão ambiental e social ao nosso redor, que ela precisa ser relevada na hora de decidir, de regular e de avançar. Eu acho que essa doutrina toda que nos faz lembrar ainda de Eli Lopes e de tantos outros, mas que mostra que o direito não parou. O direito administrativo é talvez um ramo de ciência do direito que mais avançou nesse país, graças aos seus doutrinadores. Eu costumo dizer que quando nós estudamos, ninguém imaginava que o efeito ex-tunc da anulação do ato administrativo pudesse ser afetado. Hoje, para invalidar um ato com vício insanável, você precisa enfrentar as consequências da invalidação. O artigo 147 da Lei Federal 14.133 virou a gente de cabeça para baixo. Hoje a gente trabalha sandbox regulatório como algo que é parte da elaboração de uma transição de política pública. Então, e isso sem a gente poder abrir mão das bases sem as quais não dá para seguir adiante. Supremacia do interesse público, reconstituída, legalidade que vira juridicidade, até os princípios, até a força dos princípios. E aí eu gostaria de encerrar lhe fazendo uma pergunta. Diante desse panorama tão profuso, tão variado, com tantos desafios contemporâneos, qual seria o conselho, a ideia que você gostaria de deixar? Pode escolher seu público. Pode ser o advogado público, um pesquisador, o servidor, como categoria administrativistas em geral. Nesse momento, qual é o seu legado a respeito do direito administrativo? Olha, eu vou falar diretamente para eles. Eu vou começar pelo estudante de direito. E explico por quê. Porque quando eu me formei, eu faltava 15 dias para eu formar, eu falei assim comigo, gente, era só isso? Falta muito para eu virar advogado. Eles não vão conseguir me ensinar em 15 dias. Eu não entrei administrativista e não saí administrativista. Portanto, estar num congresso como esse, de magnitude indescritível, o que a gente viu em Maceió e João Pessoa, para não ir muito longe, né, foi um negócio que eu demorei uns 4 meses para ruminar, de tanto aprendizado. Portanto, eu posso dizer com toda a segurança hoje, como disse para alunos da PUC, Minas, da UFMG, eu visitei todos para incentivar estudantes a participar. O que eu disse, vi olhos ávidos em busca de saber, era o seguinte, olha, não existe
eu falo isso com convicção, no direito, um ramo de ciência mais evoluído, mais pulsante e que todos os gestores públicos precisam, primeiro, de conhecimento. Onde buscá-lo? Qual é a fonte da sabedoria? E o curioso é que me veio às mãos um texto de Salomão, o maior rei mais sábio desse mundo. Ele disse que a sabedoria grita, o entendimento clama. E ele disse que a sabedoria está no alto do topo dos lugares, na encruzilhada das veredas e nos portais da cidade. Portanto, o que há de comum nesses locais é que eles são todos momentos de decisão. O que eu preciso no próximo passo? Eu tenho que me cercar de conhecimento e de bons conselheiros. Os políticos brasileiros normalmente escolhem como conselheiros aqueles que viabilizam um acordão político e não pessoas tecnicamente preparadas. Hoje não tem desculpa para ser despreparado no direito público, porque há muito material. Nem que seja no YouTube, você acha, eu sou um sujeito que vive ali, ó, rodando, eu vejo, chega para mim, Raquel falando sobre servidor, vou eu lá prestar atenção. Estou lá. Então, assim, temos que, primeiro, buscar conhecimento e cercar-nos de bons conselheiros que são especialistas preparados. Se isso acontece, aí eu estou falando de uma coisa que não tem nada a ver com o que se fala em gestão pública. Eu tenho que estudar mais compliance, tenho que estudar mais negócios e inteligência artificial. Eu falei, não, existe um básico de conhecimento e de preparo em quem conduz a coisa pública. Se isso for feito com ética, eu posso dizer que o meu exemplo, que eu aprendi muito, eu me baseio em 3 pessoas que me deram tudo. O meu professor da graduação, Carlos Pinto Coelho Mota, meu orientador de mestrado, Paulo Neves de Carvalho, e meu querido parceiro de muitos serviços, José Nilo de Castro. E eu sei que para fora de Minas também, no nosso arraial, tem muita gente preparada que olhou para mim como um igual, embora eu fosse um garoto. Acreditou, me ensinou de graça. Às vezes uma conversa, igual um congresso de uma palestra de 1 hora, o sujeito te entrega tanta coisa sem nenhuma reserva que pode levar a sua vida profissional, o seu ensino, a um nível muito mais elevado. Por isso, esteja conosco de 8 a 10 de outubro, e não apenas neste congresso, mas em todos os congressos do IBDA. Não preciso dizer mais nada. É uma honra contar com a participação do presidente do Instituto Mineiro de Direito Administrativo. Saibam que congressos do IBDA são momentos de encontro com profissionais como o Dr. Geraldo Spânio. Dr. Geraldo, muito obrigada por sua presença. Veja bem, a última fala. Não deixem de ir nem ao congresso de hoje, nem o do ano que vem, nem do ano próximo. Principalmente quem é mineiro, porque mineiro nunca perde o trem. Tá bom? Aguardamos vocês. É um prazer enorme contar com vocês nesse episódio e no próximo episódio do IBDA Podcast. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.